Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um Dexplainer. Hoje a gente vai embarcar numa viagem, uma viagem fascinante, eu diria, pelo mundo invisível da internet. A gente vai descobrir o que realmente acontece no exato momento em que você clica em enviar. Pensa só, é uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? Dezenas, talvez centenas de vezes por dia. Mas você já parou para pensar que por trás desse clique existe um processo, super complexo que rola em milissegundos? Pois é, a gente vai desvendar essa mágica agora, passo a passo. Ok, então vamos lá. Para começar, antes de qualquer mensagem sair do lugar, ela precisa de uma coisa que é absolutamente fundamental: um endereço. Um endereço de destino bem preciso. E no mundo da internet, esse endereço tem um nome todo especial. É aqui que tudo começa. A gente chama isso de soquete ou socket. Pensa nele como se fosse o portão de embarque e desembarque do seu computador. Sabe, é a porta de entrada e saída para toda e qualquer mensagem. É a pecinha que abre o caminho e deixa a conversa rolar. E olha, essa analogia aqui é perfeita para entender isso. Pensa assim, o endereço IP do seu computador é o nome da rua. O número da porta é o número do apartamento. Então, o que é o socket? É o endereço completo. É essa combinação que garante que a sua mensagem não vai parar só no prédio certo. Ela vai bater na porta exata do aplicativo certo. E é exatamente assim que a mágica acontece, que os pontos se conectam. Um aplicativo no seu computador, vamos chamar ele de cliente, pega o seu socket, ou seja, o seu endereço completinho, e usa ele para se conectar com o socket específico lá no servidor, tipo o servidor da Netflix. É uma ligação direta, sabe? De um apartamento numa rua para outro apartamento numa rua lá do outro lado do mundo. Beleza, nossa mensagem já tem o endereço completo, e agora? Bom, agora a gente precisa escolher o meio de transporte, o serviço de entrega. E aqui a internet nos dá duas opções principais, e elas são bem diferentes uma da outra. E essa é a grande questão. A escolha vai depender totalmente do que você está enviando. Se precisa de um serviço tipo carro forte, super seguro, que garante que tudo vai chegar intacto, ou você precisa de uma entrega expressa de moto, onde o que mais importa é a velocidade. Olha só essa tabela, ela resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem o TCP. Esse é o nosso carro forte. Ele é super confiável, mas é um pouco mais lento porque fica verificando tudo passo a passo. É o que a gente usa para carregar um site ou mandar um e-mail. Você precisa que tudo chegue certinho, né? Do outro lado temos o UDP. Essa é a nossa moto de entrega expressa. É muito, mas muito rápido, só que não tem garantia nenhuma. É perfeito para quê? Streaming de vídeo, jogos online, chamadas de voz, coisas onde a velocidade é crucial, e se perder um pedacinho no caminho, tudo bem. Isso mesmo. O TCP é o cara meticuloso da história. Ele primeiro estabelece a conexão, tipo um aperto de mão. Depois, ele numera todos os pacotes de dados, confere se cada um chegou. E se algum se perdeu, ele pede para mandar de novo. No final, ele ainda coloca tudo na ordem certa. É por isso que a gente fala que ele é como uma carta registrada. Pode até demorar um tiquinho a mais, mas você tem a certeza absoluta de que vai chegar. Já o UDP, o UDP é o cartão postal. Você simplesmente escreve, joga no correio e torce para chegar. Não tem confirmação de recebimento, não tem garantia de que vai chegar na ordem certa, nada disso. E por que isso é útil? Pensa numa chamada de vídeo. Se um pixelzinho da imagem falhar por instante, não é o fim do mundo, né? O mais importante é a conversa continuar fluindo, sem engasgar. Mas tem um porém, e esse é o ponto-chave. Toda essa segurança e confiabilidade do TCP tem um preço. Em computação, a gente chama isso de overhead, ou sobrecarga. É basicamente uma burocracia digital que deixa o processo mais lento. O UDP, por outro lado, joga toda essa burocracia fora. Ele é super leve, eficiente e, por isso, muito mais rápido. E essa frase aqui, da nossa fonte de pesquisa, resume tudo perfeitamente. Em situações onde a velocidade é a coisa mais importante de todas, pense em jogos online, chamadas de voz, essa leveza do UDP faz dele a escolha óbvia. Mesmo que isso signifique arriscar perder um tiquinho de informação pelo caminho. Ok, vamos lá. Já temos o endereço e já escolhemos o tipo de entrega. Mas e a mensagem em si? O conteúdo? Como é que a gente prepara ele para essa viagem pela rede? E aqui a gente tem um baita desafio. O seu programa, lá no computador, lida com coisas complexas, objetos, estruturas, variáveis.
Mas a rede, não importa se é TCP ou UDP, só entende uma língua, uma sequência bem longa e simples de bytes. Então, como é que a gente faz essa tradução? A resposta para isso se chama empacotamento ou marshalling, como a gente vê no termo em inglês. É literalmente o processo de pegar todos esses seus dados complexos, dar uma achatada neles e organizar tudo numa filinha de bytes prontinha para ser enviada. A analogia da mala de viagem é perfeita. Você pega um monte de itens diferentes e arruma tudo num pacote só, fácil de carregar. E aqui a gente vê a jornada completa. Olha só que legal. Primeiro, os dados do seu programa são empacotados. Viram aquela sequência de bytes. Aí, essa sequência viaja pela rede. Quando chega no destino, o processo se inverte. É o desempacotamento. Aquela sequência de bytes é lida e, voilá! O objeto, a informação original, é reconstruída perfeitamente do outro lado. É uma tradução de ida e volta, acontecendo milhões de vezes por segundo, sem a gente nem perceber. Beleza. Até agora a gente falou da comunicação de um computador com outro, um para um. Mas a internet é muito mais do que isso, né? É sobre grupos, comunidades. Então fica a pergunta: e quando a gente precisa mandar a mesma mensagem para um monte de gente ao mesmo tempo? Pensa numa notificação de rede social que vai para todos os seus amigos. Ou um serviço que precisa ser atualizado em vários servidores ao mesmo tempo. Ou até mesmo quando seu celular procura por uma caixa de som na rede Wi-Fi. Mandar uma mensagem separada para cada um seria um desperdício de tempo e recurso, né? É exatamente para isso que existe uma técnica chamada multicast. E o multicast é uma ferramenta super poderosa. Com ele, você cria sistemas mais fortes, mais tolerantes a falhas, porque pode mandar o mesmo pedido para vários servidores de uma vez. Ele facilita muito a vida em redes que mudam o tempo todo, onde um novo aparelho pode simplesmente gritar: "E aí, pessoal, cheguei!" Também melhora o desempenho, atualizando um monte de cópias de dados de uma vez só. E claro, é a base para aquelas notificações que a gente recebe em massa. É a comunicação de um para muitos do jeito mais inteligente possível. E só para a gente ter uma noção do tamanho disso tudo, lembra das portas, os apartamentos que a gente falou lá no começo? Então, cada computador tem 2 elevado à potência de 16. Isso dá 65.536 portas. Pensa nisso, são mais de 65 mil apartamentos disponíveis para receber mensagens em uma única máquina. É um número gigantesco de canais de comunicação prontos para qualquer tipo de conexão que você imaginar. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, o que a gente aprendeu hoje? Primeiro, sockets são os endereços completos, a combinação de IP e porta que fazem a conversa acontecer. Segundo, TCP é o caminho da confiança, da garantia, da ordem. Terceiro, UDP é o caminho da velocidade, da simplicidade, do agora. E por último, empacotamento é a nossa mala de viagem, o tradutor que prepara os dados para a jornada na rede. E para a gente terminar, quero deixar uma pergunta no ar para a gente pensar. A gente está entrando na era da internet das coisas, do 5G, com bilhões de aparelhos conectados trocando informação o tempo todo. Nesse futuro, que já está batendo na porta, o que vai ser mais importante? A confiabilidade total do TCP ou a velocidade absurda do UDP? A resposta para essa pergunta? Bom, ela vai definir como vai ser a internet da próxima década. Valeu por acompanhar a gente em mais um The Explainer.